E aí, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e eu volto aqui, só que agora resolvendo o vestibular de 2018, não é isso? Então, tá na tela, me acompanha. Item 19, futuros aprovados. Dado que os comprimentos de onda típicos da luz para a cor amarela e para a cor vermelha são respectivamente 570 nanômetros e 650 nanômetros, é correto afirmar que a energia da luz vermelha é maior que a da luz amarela. Questãozinha boa, não é isso? Galerinha, anota aí, né? Olha, a luz amarela, ele diz que é 570 nanômetros. E a luz vermelha, ele diz que é 650 nanômetros. E ele fala que, por isso, a luz vermelha vai ter, né, uma energia maior. Será que isso está certo? Professor, nem que eu vou responder essa questão, não faço nem ideia. Meu querido, se você lembra do espectro eletromagnético, você consegue responder essa questão. Ou, se você lembra das relações lá da mecânica quântica, aquela parte introdutória que nós fazemos, né? Relação de Planck e Einstein, lembra? E é igual a H vezes F. Aquela relação de Planck, galera, nos permite relacionar a frequência de uma onda, né, luminosa com a energia associada a ela. Então, repara que a gente consegue responder olhando por esses dois lados. Você lembra do espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é basicamente uma classificação das ondas eletromagnéticas em ordem crescente de frequência ou decrescente de comprimento de onda. Repara que se você olhar para o espectro eletromagnético, nós vamos começar ali das ondas menos energéticas às de menor frequência, portanto, ondas de rádio. Menor frequência, tem o maior comprimento de onda, mas tem também a menor energia. Aí depois nós temos micro-ondas, tem mais energia, mais frequência, ainda um pequeno comprimento de onda, né? Ou, perdão, um grande comprimento de onda, só que bem menor do que as da onda de rádio. Depois das de micro-ondas nós temos as ondas de infravermelho, depois nós temos as ondas de luz, depois nós temos as ondas de ultravioleta, raio-x e raios gama, onde as ondas de raio-x e raios gama são mais energéticas, pois possuem mais frequência, estão, né, mais para a direita no espectro eletromagnético. Então, repara que a onda de maior energia é a onda de maior frequência, raios gama. E a onda de menor energia é a onda de menor frequência, ondas de rádio. Professor, mas e o que a frequência tem a ver com o comprimento de onda? Bom, se você lembra da relação da equação fundamental, você sabe que elas são inversamente proporcionais. Então, se você sabe o comprimento, você sabe dizer sobre energia. Olha só, quer dizer que olhando para o espectro eletromagnético, você já sabe que a energia cresce com a frequência, beleza? A energia cresce com a frequência, mas você também poderia dizer, né, através das relações, vamos lamber feridas, I é igual a H vezes F, que a onda de maior comprimento de onda é uma onda de menor frequência, uma vez que a velocidade ela é constante para uma onda. Uma onda, né, por exemplo, luminosa, ela vai ter sempre a mesma velocidade desde que ela permaneça no mesmo meio, porque a velocidade, né, só depende do meio de propagação. Portanto, se a onda está no mesmo meio, a velocidade é constante, e se a velocidade é constante, lambda e F são inversamente proporcionais. Quer dizer que a onda vermelha, a onda de luz vermelha, tem maior comprimento de onda, no entanto, tem menor frequência. Beleza? E a onda amarela, professor? Bom, a onda de luz amarela, vou representar pela cor laranja, ela tem um comprimento de onda menor, 570, só que ela tem uma frequência maior, né? Então, tem comprimento de onda menor, no entanto, tem frequência maior. Aí, se você olhar para outra relação, olha o que você percebe,
Quem tinha menos frequência tinha menos energia. Uma vez que esse H é um valor constante, inclusive a gente chama ela, né, essa constante, perdão, de constante de Planck. Beleza? Um valor bastante conhecido, inclusive, aí, dentro da mecânica quântica. Repara que menor frequência implica em menor energia, enquanto que maior frequência implica em maior energia. Portanto, quem tem mais energia é a onda amarela, de luz amarela, claro. Repara que a gente relacionou através do V igual a lambda F, comprimento e frequência. E através do E igual a HF, energia e frequência. Então, essa relação com a frequência foi ponto-chave para você resolver essa questão. O item, portanto, está errado. A onda vermelha não tem mais energia que a onda de luz amarela. Beleza? Então, item errado. Ela tem menor energia porque tem menor frequência, porque tem maior comprimento de onda. Item 19, não, item 20. Item 20. O índice de refração absoluto para uma luz monocromática é uma grandeza dimensional. A gente sabe que o índice de refração absoluto ele é medido para uma cor de luz em um determinado meio. Estou te dizendo que a luz vermelha no ar tem um índice de refração. E a luz amarela no ar tem outro índice de refração. E a luz azul no ar tem outro índice de refração diferente das outras duas. E cada uma delas tem um índice de refração na água diferente do que elas têm no ar. Então, o índice de refração, repara que ele depende do meio, assim como ele depende da cor que a gente está, né, estudando. Então, sim, né, ela é uma grandeza adimensional, não pelo motivo que eu acabei de expor, só estou fazendo uma breve revisão, né, sobre índice de refração, que é uma grandeza física que mede a dificuldade que a luz tem de se propagar em determinado meio, e essa dificuldade de se propagar em determinado meio depende do meio e depende da cor. Só que ela é uma grandeza adimensional, por qual motivo? Porque ela não tem dimensão. Ah, vá, professor. É porque ela não tem unidade de medida. Então o item está certo porque ela é uma das grandezas físicas que não possuem unidade de medida. E a gente chama essas grandezas de adimensionais. Outro exemplo, né, que nós temos, o coeficiente de atrito também seria uma grandeza adimensional, ou ainda a permeabilidade magnética relativa dos meios, né, também é uma grandeza adimensional. Então existem algumas grandezas dentro da física que não vão possuir unidade de medida, beleza? Tá aí, índice de refração é uma delas. Mas vamos lá. Item 21. O princípio de funcionamento das fibras ópticas está embasado na reflexão interna total. Maravilha. Fibra óptica tem tudo a ver com reflexão interna total, que pode ocorrer quando a luz se propaga de um meio com índice de refração N1. Então, ele está partindo do índice de refração lá, N1, e ele vai para outro, incide em outro meio com índice de refração menor do que o N1. N2 menor do que o N1. Perfeito. Essa é a condição necessária para que ocorra a reflexão total, né? A reflexão total ela só ocorre quando a luz vem do meio mais refringente, de maior índice de refração, de maior dificuldade, e incide no meio de menor refringência, de menor índice de refração, de menor dificuldade, né? E quando isso acontece, quando a luz sai desse meio de maior índice de refração para o de menor índice de refração, o que acontece? Já que ele está indo do meio de maior dificuldade para o de menor dificuldade, a velocidade vai aumentar. E se a velocidade aumenta, ocorre um desvio do raio de luz em função de se afastar da normal, você lembra disso? E aí ele se afasta em determinado momento tanto da normal que ocorre a reflexão interna no lugar de ocorrer o fenômeno de refração. Não é isso? Então a reflexão interna total ocorre devido ao fenômeno de refração e só ocorre nas condições, né, que eu acabei de colocar. A luz se propagando do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração, beleza? Então, o item está certo, perfeitinho, é isso aí. Eu acabei de falar sobre reflexão interna total e ela sim dá embasamento para o cabo de fibra óptica. Não sei se você já viu um cabo de fibra óptica, mas ele é muito parecido com isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui.
nós temos, por exemplo, uma região externa aqui, transparente. Imagina que seja um material acrílico, sei lá. Né? E aí nós temos, além desse material aqui, lá dentro nós temos um núcleo. Vou desenhar aqui, ó, menor, um núcleo. Essa região interna aqui, que eu estou chamando de núcleo, tem um índice de refração maior. Olha só. Aí. Enfim, repara, nós temos um meio com índice de refração N1, nós temos um meio com índice de refração N2. Ambos os meios são transparentes, beleza? Ambos os meios são transparentes. Eles são encapados, inclusive, né, com emborrachado aí do lado de fora, opaco, para que não ocorra, né, interferência da luz externa com a luz interna. Então, sim, existe aqui um emborrachado do lado de fora. Desenhando aqui. Que impede que a luz externa interfira na luz que se propaga dentro do cabo de fibra ótica. Você sabe que o cabo de fibra ótica é de estudo, né? O que é ótica? Ótica na física é o estudo da luz. Então, cabo de fibra ótica é um cabo que utiliza luz. Beleza? Repara, então, que esse aqui é uma região opaca, meio opaco, enquanto essas regiões internas, elas são transparentes, né? Beleza? E aí, o que acontece? Repara só, a luz, quando se propaga lá dentro, ela sofre reflexão. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, luz azul. Imagina que uma raio de luz azul está se propagando aqui dentro. Ele se propaga assim, ó, ele bate, né, saindo do meio N1 para o meio N2 e reflete. Reflexão interna total. Tanto o meio 1 quanto o meio 2 são transparentes. Não seria natural ele simplesmente atravessar, professor? Tipo assim, a luz sai da água e vai para o ar, ela não simplesmente atravessa? No geral ela simplesmente atravessa. Só que para determinado ângulo de incidência em relação à reta normal, imagina que aqui é a reta normal, para determinado ângulo de incidência vai ocorrer a reflexão total. Essa reflexão total, ela fica se repetindo aí, né? Por conta que lá embaixo nós vamos ter o mesmo ângulo em relação à normal. Você sabe isso por conta da matemática lá. Lembra quando você estudou aquelas relações com ângulo, opostos pelo vértice, alterno interno, alterno externo, enfim, né? Então isso garante que esses ângulos vão ser iguais e garante que continue ocorrendo a reflexão total sobre toda a extensão do cabo. Né? É assim que ocorre reflexão total dentro do cabo de fibra ótica. Beleza? Então, eu até trouxe aqui uma ilustração para você ver a reflexão total. Imagina que aqui nós temos um meio de índice de refração N1, um meio mais refringente, um meio de maior dificuldade. Beleza? E aí, por exemplo, a água. A luz se propaga na água com mais dificuldade do que se propagaria, por exemplo, no ar. Então, no ar, ele tem uma refringência, né, menor, tem menos refringência, né? Tem menos dificuldade de se propagar. E esse é um meio N2, vamos dizer. Se eu tivesse um laserzinho de luz azul, galerinha, repara só que o meu laser de luz azul, ele emite luz. Essa luz ia se propagar dentro da água, naturalmente sairia para o ar. Imagina um laser dentro da piscina. A luz ia sair e ia atravessar a água da piscina indo para o ar, iluminando aquilo que está, né, do lado de fora da piscina. Naturalmente, a luz deveria sair da água e continuar se propagando em linha reta lá no ar, porque, né, a onda eletromagnética ela se propaga em linha reta, só que devido ao fenômeno de refração, ocorre o desvio da luz. E esse desvio ocorre no sentido de se afastar da reta normal. A reta normal está aqui, o caminho original é esse, e ele vai se afastar dessa reta normal. Porque, né,
ocorre um aumento na velocidade. A velocidade, ela aumenta ao mudar de meio. E quando a velocidade aumenta, o raio de luz, ele afasta da normal, né? Ocorre esse afastamento. E aí, repara que se eu aumentar o ângulo de incidência, porque eu tinha esse ângulo aqui, ó, eu tinha esse ângulo de incidência I1. Mas se eu aumentar esse ângulo de incidência aqui, por exemplo, o I2, o que deveria acontecer? O raio de luz verde deveria continuar reto, mas como ocorre o fenômeno de refração, muda de meio, a velocidade aumenta, ocorre um afastamento da reta normal, né, em relação à trajetória original, e aí, né, você vai perceber que agora o raio se encontra ainda mais distante da normal. E aí, se eu aumentar ainda mais esse ângulo, repara aqui, ó, vou aumentar ainda mais o ângulo de incidência. Se eu aumentar ainda mais o ângulo, o que vai acontecer? Olha para o raio vermelho. O raio vermelho deveria seguir a sua trajetória em linha reta, só que ocorre o fenômeno de refração, a velocidade aumenta e ele se afasta da normal. E daí repara que ele fica exatamente em cima, na fronteira de separação, né? Nem na água, nem no ar, tá ali no meiozinho. O que isso quer dizer, galerinha? Isso quer dizer que nós estamos na situação do ângulo limite. Nós estamos na situação do ângulo limite. Limite para que ocorra, né, menor que ele, o ângulo menor que o I3, vai ocorrer refração, como ocorreu no verde e no azul. Mas um ângulo maior do que ele, por outro lado, repara que o laranjinha, deixa eu colocar aqui, repara o raio laranja. Nesse raio laranja, para o ângulo I4, né, o desvio em relação à sua trajetória original seria tão grande, né, que ele se afastaria tanto da normal que ele refletiria no lugar de refratar, né, porque ali nós temos essa relação de afastamento da normal quando a velocidade aumenta. Então quer dizer que a reflexão total ela ocorre por conta de uma refração, professor? Sim. Desculpa porque, né, eu bati aqui no microfone, o microfone voou. Deve ter feito um barulho aí que certamente incomoda. Mas enfim, o que nos interessa é que essa é a situação de reflexão interna total, né? À medida que você vai posicionando o raio de luz em relação à normal, o afastamento vai acontecendo, mas tem, né, para um determinado ângulo que o afastamento ocorre de tal maneira que ele bate e volta. Bate e volta, não é isso? Reflexão interna total, o nome desse fenômeno que ocorre graças à refração da luz. Esquisito, né, falar que a reflexão total ocorre graças à refração, porque reflexão e refração são opostas, basicamente, né, não tem nada a ver um com o outro. Pois é, nessa relação aqui nós conseguimos criar, né, correlacioná-los, vamos dizer assim, beleza? Então, tá aí, item perfeitinho certo, fiz uma revisão sobre reflexão total e um pouquinho de fibra ótica. Repara aí nessa figura, a reflexão ocorrendo dentro desse cilindro aí, né, de vidro, de acrílico, de algum material transparente, que é mais refringente do que o meio externo. É como se eu tivesse aqui N1 e do lado de fora o ar, N2, né? Ar e vidro, vamos dizer assim. Como N1 é maior do que N2, então é possível que ocorra reflexão total, e ela só ocorre nessa situação, onde a luz vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, beleza? Tá aí um bonito exemplo de reflexão total. Show de bola? Então vamos dar continuidade. Próximo item. Além de refletir luz verde, a clorofila A é capaz de absorver luz nos comprimentos de onda das luzes azul e vermelha, de modo que tal energia é aproveitada para o processo de fotossíntese. Item perfeitinho é isso aí. Você sabe que as plantas nos parecem verde justamente porque elas refletem verde. Então é a luz verde que chega até os nossos olhos. Quer dizer que a luz verde, se ela está sendo refletida, ela não está sendo absorvida. Então a luz verde ela não é tão útil nesse processo fotossintético, não é isso? No entanto, as cores azul e vermelho, para a clorofila A, são, né, bem absorvidas, ou seja, não são refletidas. Quer dizer que o item está certo e você deve saber disso por conta das aulas do professor de física sobre reflexão e cores, né? Luz e cores, e
o professor de biologia deve ter falado também sobre o processo da fotossíntese, te mostrado, né, o espectro de absorção, né? Então, eu trouxe aqui, né, o espectro de absorção no processo da fotossíntese. Repara que nós temos aí dois pigmentos, a clorofila A e a clorofila B. Cada uma absorve uma região diferente do espectro visível, né? Nós temos aí do vermelho ao violeta, né? No nosso gráfico. E repara que a clorofila A, ela tem um pico de absorção justamente numa faixa que está no azul. Só pega um pouquinho do violeta, não tem problema não. O que importa é que ela está nessa faixa aqui que pega o azul. Está vendo? Então quer dizer que ela absorve o azul? Absorve. Assim como ela tem um pico de absorção justamente aqui, ó, na região do vermelho. Então ela absorve o vermelho? Absorve. E repara que é no eixo vertical, claro, que está medindo a absorção. No eixo horizontal, ele só está dizendo qual é o comprimento de onda relacionado à absorção, qual é a cor da luz relacionada à absorção. Repara que o verde praticamente não é absorvido. Então, daqui até aqui, nós temos praticamente zero de absorção. E a parte que não está sendo absorvida, ela está sendo o quê? Refletida. Então, aqui ele absorve. Aqui ele absorve. Só que aqui ele reflete. Né? Porque onde ele não está absorvendo, ele está refletindo, não é assim? Show de bola? Bacana? Bonito isso? Lindo, professor. Então, por isso o item está certíssimo. Você tinha que lembrar ali do espectro de absorção, né, no processo da fotossíntese. Aí ele diz no próximo item, item 23, o processo fotossintético atinge eficiência máxima quando a planta é submetida à radiação no comprimento de onda da luz verde. Galerinha, acabei de te dizer que nesse processo a luz verde ela é refletida. Ela praticamente não tem absorção ali, né? A absorção dela é baixíssima, praticamente nula, de tal maneira que não vai ter eficiência máxima. Se você iluminar com luz verde, a luz verde não vai ser aproveitada, logo vai ser péssima a eficiência, né? Então, não atinge eficiência máxima, tá? Se for iluminado com luz verde, tá errado. Só e se eu iluminasse ele com luz vermelha e azul, aí beleza, podia ter um processo ali de eficiência muito grande ali e nós teríamos ali uma boa absorção de energia. Então tá ali, item errado, a luz verde ela é refletida. A eficiência, item 24, a eficiência do processo fotossintético é garantida pela presença de vários pigmentos quase que não sai, hein? Então vamos lá de novo. A eficiência do processo fotossintético é garantida pela presença de vários pigmentos com espectros de absorção de luz diferentes. É isso mesmo, galera. Perfeito. Não sei se você notou, mas lá tinha clorofila A e clorofila B. E eles tinham, né, picos de absorção em posições diferentes. O que garante que cada pigmento acaba absorvendo uma parcela, uma porção diferente do espectro visível, tendo um melhor aproveitamento. E ainda você sabe que não tem só, né, as clorofilas, ainda tem os carotenoides, que também vão absorver energia luminosa no intervalo de comprimento de onda diferente, né? Ou seja, fazendo um aproveitamento ainda maior ali do espectro eletromagnético em termos de absorção de energia. O item está certíssimo, é isso aí, maravilha. Delicinha esses itens sobre fotossíntese. Então, repara aí, né, que para o processo de fotossíntese, a clorofila, por exemplo, A absorve no intervalo vermelho e azul bem, só que a clorofila B absorve em uma outra faixa de azul. Tá vendo? Absorve bem uma outra faixa de azul. Só ela também absorve essa parte, absorve sim, né? Entre o azul e o violeta ali absorve. Ela absorve um pouquinho de verde, pessoal, bem pouquinho, quase nada. E ela absorve, né? Tem um pico de absorção aqui entre o laranja e o vermelho, perceba aí, ó.
né? Então ela acaba absorvendo comprimentos de ondas diferentes da clorofila B, o que permite um melhor aproveitamento, né, do espectro eletromagnético, vamos dizer assim. Show de bola? É isso. Eu fico por aqui nesse lance de questões e nós nos vemos no próximo item, dando continuidade para o vestibular de 2018. Um grande abraço e até o próximo vídeo.